Olá, a paz seja com todos vocês. Aqui Rogério, eu espero que você e sua família estejam todos bem, que o Criador abençoe sua casa. Shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo. Criador vos abençoe. Hoje, conforme nós havíamos prometido, selo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, um pedacinho do 7. Demoramos, né? Foram uma experiência muito grande para nós. Nós tivemos a oportunidade de aprender muita coisa durante esse período. Já gravamos, já deletamos, já preparamos, já revemos, já organizamos, já revemos de novo e estamos melhorando a cada verso, observando a tradução de cada palavra e buscando confirmações da Escritura. Eu quero que você entenda o que nós vamos ver nesse vídeo. Você vai ver que os 7 selos, hoje você vai ver sobre os 7 selos e as simbologias envolvidas. Nós iremos provar para vocês, dentro das Escrituras, que os 7 selos foram abertos. E nós vamos mostrar para vocês também que Yahushua já voltou, na volta referente à vinda como um relâmpago e, como ele próprio disse, como um ladrão, né? A vinda será como do Filho do Homem, como um ladrão, muito rápido. E nós vamos explicar para vocês o que a Escritura fala a respeito dessa vinda. Lembrando que nós não seguimos ninguém. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós estudamos na Escritura, procuramos respostas na Escritura, não seguimos ninguém, não temos religião. Então, com certeza, nós não temos a preocupação de causar alarde, espanto para arrebanhar ninguém, tá certo? O nosso propósito aqui é mostrar o que está escrito na Escritura e as melhores formas de tradução. Então vamos lá. Nós vamos entender alguns princípios dentro da Escritura para seguirmos com o Apocalipse. A Mariane vai ler para a gente Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio, Yahuá criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Criador pairava e adejava sobre a face das águas. Princípio. Este é o princípio. Não tem data, não tem marcação. Você vai notar que não tem um tempo vinculado a esse princípio. Agora nós vamos ver o tempo vinculado ao primeiro dia, do verso 3 em diante. Yahuá disse: haja luz, e houve luz. Yahuá viu que a luz boa, e Yahuá fez separação entre a luz e as trevas. Yahuá chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve anoitecer, e houve manhã, o dia 1. Nós colocamos noite aqui porque é assim que está no verso, sem passar pela João Ferreira de Almeida. Por causa da teologia foi colocado tarde e manhã, mas a palavra aqui é noite. Anoitecer. Nós já mostramos em outros estudos aqui por que não é tarde, mas é noite, tá? E você tem condições de ver os outros estudos também. Então esse aqui é o dia 1, é o ciclo diário, que é de anoitecer a anoitecer, anoitecer a anoitecer, correto? Então, parte clara e parte escura. É um princípio da Escritura. Tá legal? Nós já mostramos em outros vídeos. Para quem ainda não viu, vale a pena checar os nossos vídeos sobre o Apocalipse. E vi sobre a mão direita daquele estando assentado sobre o trono um livro rolo, tendo sido escrito por dentro e sobre as costas, tendo sido selado com 7 selos. E vi um mensageiro forte proclamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro rolo e de desatar os seus selos? E ninguém era de poder dentro do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, para abrir o livro rolo, nem para olhar para ele. Então, antes de nós entrarmos de nós vermos o que representa os 7 selos, nós vamos perceber que já estava escrito. É um livro que já estava em poder, o livro rolo, da mão do Criador, correto? E você vai ver aí no capítulo 5, como nós mostramos no vídeo anterior, que João fica angustiado. Ninguém, o Yohanan,
quem que vai abrir esse livro? Né? E o mensageiro chega para ele e diz que o cordeiro, ele tem condições de abrir, né? E justamente você vai ver nesse estudo por que ele tem condições de abrir os 7 selos. Apocalipse 6:1. E vi quando o cordeiro abriu um de entre os selos, e ouvi uma só de entre as 4 criaturas viventes dizendo com voz de trovão: Tu vens e vê tu. E vi, e eis um cavalo branco, e aquele assentado sobre ele tendo arco, e foi-lhe dado uma coroa louro, e ele saiu conquistando e para que conquiste. Coroa da vida, Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa louro da vida. Então, a coroa da vida, ela é dada para os fiéis, correto? Ela não, ainda, nós sabemos que ainda a sua casa, por exemplo, nem a minha casa, por exemplo, recebeu uma coroa louro da vida no sentido de ser colocada em nossa cabeça. Mas ela representa a separação da pessoa para a vida, correto? Você vai encontrar vários outros versos e o Criador nós vamos mostrar aqui para você nesses versos do Apocalipse que essa coroa ela é colocada mediante a oportunidade que a pessoa tem de receber a vida. Tessalonicenses 1, né, capítulo 2, verso 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa louro do ato de nos engrandecer? Ou porventura não sois mesmo vós diante do nosso mestre Yahushua na vinda dele? Porque vós sois a nossa recompensa, o nosso gozo. Então, nós somos a recompensa, correto? Nós que fomos salvos somos a recompensa. Isso é importante ficar bem claro para você entender quando aconteceu esse primeiro selo e a partir do segundo que você compreenderá quando aconteceu o primeiro. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizendo: Tu vens e vê tu. E saiu outro cavalo vermelho, e aquele assentado sobre ele foi-lhe dado tirar a paz para longe da terra, e que matasse uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Tá, não é guerra. Tá bom? Pode até ter momentos de guerra, mas a espada aqui está relacionada, né? Faltou colocar Hebreus aí, mas a Mariane vai ler o significado da espada, Hebreus 4:12. Porque a palavra do Criador está vivendo e é eficaz, poderosa, e mais afiada do que toda a espada de 2 gumes, e penetrando até o dividir ambos alma de espírito, e ambos juntas de medulas, e é juiz discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Efésios também. E recebei o capacete da salvação e a espada do Espírito. Oséias 6:5. Por isso os abati por meio dos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos são como a luz que sai. Pronto. Esse período aqui é exatamente o período dos profetas. A Escritura diz que na abertura do segundo selo, o Criador vai matar através da espada que sai da boca, correto? Aqui vem dizendo, olha, aquele que está assentado foi dado tirar a paz para longe da terra, que matassem uns aos outros, ele foi dado uma grande espada. Então você vai ver que esse período aqui terreno, por exemplo, nós podemos dizer que foram épocas de conquistas, reis conquistando ora Jerusalém, ora outros reinados, mas o Criador, ele foi tirando a vida das pessoas espiritualmente, é óbvio. O verso anterior fala que a coroa da vida é dada àqueles que são fiéis, correto? E agora, aqueles que são infiéis, um povo imprudente, como por exemplo, você tem um povo lá no Egito, aqui você tem um povo que é retirado do Egito e sai conquistando todas as nações. Esse cavaleiro carrega um arco e ele oferece para o povo a coroa da vida. Mas esse povo, ele começa a transgredir, como está lá em Deuteronômio. Não dá para colocar tudo aqui, justamente porque o estudo fica muito longo. Mas se você conhece a Escritura, se você conhece a história da Escritura, como ela é, não teologicamente falando.
A teologia, ela é cristã. E o cristianismo não é bíblico. É só ler a Escritura como está lá. Eu preciso, é lógico, de entender de profecia. A profecia foi dada para Rava, lá no Éden. 3 profetas falou com ela. Ela preferiu dar ouvidos a um e tornou-se conhecedora da profecia. É a tradução correta. Não é conhecimento do bem e do mal. É conhecimento da profecia. A pessoa passa a conhecer e fazer a sua própria história. Antes a história ligada ao Criador, o Criador toma conta ao extremo. Estamos por conta dele. Rava preferiu não. E assim acontece com muitos. As pessoas dizem assim, mas eu saí da denominação, mas ainda ficam seguindo os falsos profetas. Não é a mim ou a outro que você deve seguir. Você deve ter o conhecimento do profeta verdadeiro, que é a Escritura. As profecias estão dentro da Escritura. Cada profeta vai falar um pouco de si e um pouco do que conhece. Mas você vai prová-lo no fogo da palavra. É assim que funciona. Se não estiver de acordo com o que está na palavra, ele vai, a Escritura diz, é um falso profeta e não tem entrada no reino. Agora, quando você compartilha, quando você está conivente com aquilo, você também se torna um falso profeta. É por isso que nós temos um cuidado muito grande de falar de profecia no nosso canal. Justamente porque nós queremos usar a Escritura e não a experiência, a teologia e as concordâncias bíblicas de outros, mas sim o que está dentro da Escritura. E aqui nós percebemos claramente que o Criador, através dos seus profetas, matou o povo espiritualmente, justamente acusando, mostrando seus erros. E a próxima etapa. Apocalipse 6:5. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizendo: Tu vens e vê tu. E olhei, e eis um cavalo preto, e aquele assentado sobre ele, tendo uma balança, jugo, na sua mão. A balança justa do Criador. Isaías 40:12. Quem mediu na concha sua mão as águas, e tomou a medida do céu os palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Levíticos 19:35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara de medir, nem no peso de pesar, nem na medida de volume. Balanças justas, peso justo, efa justo, e justo rim tereis. Eu sou Yahuá, vosso Criador, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Criador. Nação escolhida, julgada. Correto? A nação escolhida foi separada, foi dado orientações, nas quais em Deuteronômio, nos capítulos finais, o Criador diz, olha, vocês vão seguir após outros, e serão espalhados e restará um pequeno povo. É assim que a Escritura diz que termina, que funciona a situação. Não tem nada de anormalidade, não tem monstros, demônios perseguindo ninguém aqui, numa situação fisicamente dizendo, olha, o camarada vai encostar uma faca no seu pescoço, os mensageiros das trevas. Não, a Escritura ela é muito clara, ela é direta, ela é objetiva. Os versos complementam o contexto de uma forma geral. Não tem como fugir. Agora, se eu for usar teologia humana para tentar compreender a Escritura, eu vou reincidir como os outros nos erros e nos erros e nos erros. Então aqui a nação está sendo julgada. Você encontra o salmista falando isso, você encontra os profetas falando isso, e uma série de tudo que está agregada. E por que tem a palavra monte aqui? É óbvio. A Salmo 121. 121. Fujam para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. Isso. De onde virá o meu socorro? O socorro. Por quê? A mesma palavra usada ali para monte é a mesma palavra usada para o monte lá no Êxodo. Onde foi dada a lei? Para quem foi dada a lei e onde foi dada a lei? Eu elevo meus olhos para onde foi dada a lei, a orientação. É de lá que vem o meu socorro. Para um lugar altivo, né? Um lugar assim, né, que está próximo do Criador. Justamente porque o Filho, que representa o Cordeiro, digamos assim, não vou nem colocar o Filho aqui por enquanto, mas eu vou colocar a situação do Cordeiro. É porque é lá no monte que o Cordeiro é apresentado. Quer fazer uma comparação? Todas as outras nações
se refugiavam nos montes para adorar outros deuses. E Satanás faz uma promessa. Quando você lê o livro de Daniel no capítulo 11, você vai perceber que o rei do sul e o rei do norte, ele vem conquistando nações terrenas, até o ponto de subir no santo, no lugar santo, no monte da congregação. Ali é o fim dele. No lugar mais exaltado da terra. E Apocalipse diz que ele é expulso. E você vai entender em que situação que ele subiu lá. Já falamos em outro vídeo, mas eu vou te mostrar aqui. Não deixa eu esquecer. Então você precisa de entender a Escritura como está escrito. Com olhos da Escritura, correto? Então o povo aqui, a nação escolhida, foi julgada. Apocalipse 6, 7. E quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizendo: Tu vens e vê tu. E vi e eis um cavalo verde amarelado. Aquele que está sentado acima dele, o inferno segue com ele, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar na espada, na fome, na morte e sobre as feras da terra. Incrível, né? E Yahushua é questionado pelos discípulos. Escuta, quando que tá saindo lá do monte, os discípulos chamam a atenção dele, diz assim: olha, mestre, né? Olha toda a estrutura do monte. Ele diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí. Aí os discípulos vêm doidos. Quando ele chega lá no monte, ele senta, explica pra gente, quando é que vai acontecer tudo isso, mestre? E ele começa a dizer, Mateus 24, nós já estamos no 7, mas é a referência do Apocalipse 6, 7. Por favor, Mariane. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e em diversos lugares haverá fomes, pestes e terremotos, e todas essas coisas, porém, são princípio das dores de parto. Então vos trairão e entregarão à aflição, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu copiou, né? Copiou ali, eu não percebi que repetiu. Mas tudo bem. Então, Yahushua ele começa a descrever os detalhes, assim como está lá nos selos, que ele mesmo foi o único e suficiente a ponto de abrir. Então, você pode comparar depois, e nesse período, quantas pessoas foram mortas por causa do nome dele? Quantas pessoas foram odiadas por causa do nome dele? Foram mortas as feras, passaram fome. E o quinto selo, Mariane, por favor. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles tendo sido mortos por amor à palavra do Criador e por causa do testemunho que tiveram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó dono e mestre, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nosso sangue para longe daqueles que estão habitando sobre a terra? Bom, para um hebreu que lê esse verso aqui, não fica pensando que tem almas clamando, mas entende o que está lá em Gênesis 4:10. A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Muito bem. Mateus 24:10. Então muitos serão escandalizados, e uns aos outros trairão, e entregarão, e odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas se levantarão, e enganarão e farão extraviar a muitos, e por ser multiplicado o desprezo às leis, esfriará o amor de muitos. 13. Aquele, porém, havendo pacientemente suportado até o fim, o mesmo será livrado, e será pregado em todo o mundo este evangelho do reinar, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. É claro que esse representa as compridas vestes, né? Você vai perceber então que nós temos uma situação aqui onde o povo é perseguido, né? O povo que conhecia o nome dele, o povo que pregava as boas novas que ele deu a seus discípulos para ser pregado. E foi pregado por todo mundo. E naquela época todas as nações conheceram. E você há de convir comigo que eles não pararam só por ali. Só que eles foram subjugados. E o que aconteceu? Para aqueles que foram separados, foram garantidas as compridas. Lê ali, Mariane, o capítulo, o verso 11. E compridas vestes brancas foram dadas a cada um deles. Lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completará o número dos seus conservos e dos seus irmãos, aqueles estando para ser mortos como eles também foram. Se você for ler sobre o repouso, o sono da morte na Escritura, você vai entender o que acontece com as pessoas enquanto estão dormindo.
correto? Elas repousam, elas descansam, né? E aquela voz que clama da terra, como a voz que clamava a respeito de Abel, foi dito a essas vozes, né? Foi dito a essas vozes, olha, repousem um pouco ainda, até também se completarem o número dos seus conservos, dos seus irmãos, aqueles estando para ser mortos, como vocês também foram. Então, por amor à palavra, esses também seriam mortos, correto? Então, em que situação que isso aconteceria? 24:15, Mariane. Quando, pois, vides a abominação da desolação tendo se postado no lugar santo, então os na Judéia fujam para os montes, e quem sobre o telhado não desça para tomar alguma coisa nenhuma para fora de sua casa, e quem no campo não volte atrás para levantar e carregar suas vestes. Ai, porém, daquelas tendo nos ventres e daquelas amamentando naqueles dias. Orai vós, porém, a fim de que não aconteça a vossa fuga nem no inverno e nem no dia de sábado, porque haverá então grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Bom, para todas as pessoas que dizem que isso aqui é futuro, se esquecem desse detalhe aqui, ó. 34, Mariane, 24:34. Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração, até que todas e quaisquer destas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca de nenhum modo passem. Então, antes de você contestar com a teologia que foi pregada a você na sua mente, de que aquele verso é para o futuro, Yahushua disse, e eu verifiquei, o verso está correto, que aquela geração que ele estava contando isso, toda ela, aqui ó, em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração, até que todas e qualquer dessas coisas aconteçam. A geração ia ver isso acontecendo. Então, como que eu explico isso aqui? Para quem entende da Torá e para quem entende dos outros versos, vai compreender o quanto a teologia complicou toda essa situação, toda essa compreensão. Se vocês observarem qual seria a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, vocês iriam perceber que o profeta Daniel pregou exatamente a respeito dessa situação aqui, a respeito desse problema. O que aconteceu com as pessoas, para quem conhece um pouco de história, o que aconteceu com as pessoas que foram alcançadas no Pentecostes? Essas pessoas, elas saíram pregando e elas foram divulgando as boas novas. Espalharam. Pelo que nós entendemos, não ficou ninguém dentro da cidade de Jerusalém. Sem saber. Então, o que nós temos aqui? No verso anterior, Mateus 24:13, diz que aquele, porém, havendo paciente suportado até o fim, o mesmo será livrado. Então, após o evangelho ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Que fim? O fim dessa situação que ele está contando aqui. Desta profecia. Desse momento, desse contexto. Agora, o que aconteceu? Se Mateus está falando no 24:15, está falando de pessoas salvas, então o 24:13 está errado, é mentiroso. Porque aqui diz que aquelas pessoas que estiverem em lugares afastados não é para voltar para dentro da cidade. Não é assim que está dizendo aqui? Só que tem um porém. O que diz Lucas 23, 27 a 30? Olha o que Yahushua disse para as mulheres quando elas estavam quietas. Lê aqui para a gente, Mariane, vendo ele caminhando para o madeiro. E o seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais também pranteavam, batendo nos peitos em pesar e lamentavam por ele. Havendo, porém, se voltado até elas, Yahushua disse: Ó filhas de Ahuxalai, não chore por mim, no entanto, por vós mesmas chorai, e pelos vossos filhos, porque eis, vem dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e úteros que não geraram, e seios que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cubre-nos. O que aconteceu com esse povo aqui? Esse povo adorava nos montes. E eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide que o Criador
Agora, aliás, nesse slide aqui, exatamente nesse slide, você vai perceber que é um conselho dado. Peçam para os montes cobrir a vergonha, o erro de vocês. Lá vocês praticavam orgias, lá vocês adulteravam. Lá no livro de Deuteronômio, lá na Torá, eu pedi para vocês para ir devastando tudo que vocês encontrassem pelos montes e não se misturassem com as outras nações. E o povo não ouviu. Sabendo disso agora, nós vimos que Yahushua disse, ele disse lá, olha, feliz a mulher que não estiver grávida, feliz a mulher que não amamenta. É lógico que ele está falando da mesma situação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, tendo se postado no lugar santo, então Jerusalém é um lugar santo? Não. Não. Simplesmente, você vai entender o que acontecia a cada tarde e manhã. O que acontecia a cada tarde e manhã em Jerusalém? Antes de Yahushua ir para o madeiro. E, possivelmente, continuou acontecendo até esse ponto aqui. Um cordeiro ao amanhecer e um cordeiro ao entardecer. Cada pessoa que cometesse o seu erro tinha um lugar para ir e pedir perdão, para receber as vestes de justiça. Para receber as vestes de justiça. Então, alguns ainda, verso 11 de Apocalipse 6, receberiam as vestes de justiça. De que forma? Esses seriam os que completariam o número dos escolhidos, dos separados, certo? Mateus 24, 13. Ser fiel até a morte, você será livrado. Então, esses que morreram dentro de Jerusalém, na grande destruição, não tinham como amamentar, não tinha comida, não tinha leite para as mulheres amamentarem. Mas o que aconteceu exatamente nesse momento? Bom, primeiro, Yahushua faz a restauração na semana da morte dele. Ele celebra o Pêssah no dia exato, no 4º dia da semana. O judeu continua com a celebração no 5º dia. 5º dia semanal. Semanal. Tem um problema. O que acontece? A fuga deles aqui, se fosse no sábado festivo deles, eles estariam perdidos. Então os na Judéia fujam para os montes. O que tinha lá no monte? De onde vem o socorro? De onde vem o socorro do Criador? É um convite ao arrependimento. Fujam para o monte. Salmo 111. 121. 121, perdão. Acabei falando lá atrás, errei aqui agora. 121. De onde me virá o socorro? Fujam para os montes. É de lá que vem a lei verdadeira. Agora, olha só que interessante. E quem no campo não volte atrás para levantar e carregar as suas vestes. O que acontece? O que estava acontecendo nesse período de festa dentro de Jerusalém? A festividade errada, a festividade pagã, no dia errado, porque a adoração já estava corrompida. Então, não volte para, no dia do Shabá, festivo errado, fazer o quê? Receber as vestes limpas, ser remido dos seus pecados. Tanto é que o verso diz aqui, orai, porém, a fim de que não aconteça a sua fuga no inverno. Eu não consegui compreender esse detalhe do inverno. Agora, nem em dia de descanso. Porque não tinha descanso lá mais. Paulo fala em Hebreus capítulo 4, leia o capítulo 4 todo, e você vai perceber que os dias de descanso foram dados por Moisés e perdurados ali por... como é que chama o que ficou no lugar de Moisés? O Josué. E fala sobre o descanso dado pelo Criador. Levíticos 23. Então houve grande tribulação lá dentro.
tal como nunca houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá. Agora, qual que é o lugar santo onde entrou a desolação para que fosse liberado todo esse transtorno? Nós vamos entender no verso agora. Apocalipse 6:12. E olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que um grande tremor houve, e o sol tornou-se negro como pano de saco de cilício feito de crina pelo, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram para dentro da terra, como uma figueira lança seus figos de fora de estação por um vento forte sendo balançada. E o céu foi removido como um livro rolo sendo enrolado, e todo o monte e ilha para fora dos seus lugares foram movidos. E a Yahushua já tinha dito. Leia, Maria. Mateus 24:29. E imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol será entenebrecido, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão provenientes de junto do céu, e os poderes do céu serão abalados. Muito bem. Por que foram movidos os montes? O que aconteceu? O que Satanás fez neste momento? O que ele ocasionou? A desolação que o profeta Daniel falava. Qual era essa desolação? O que aconteceu nesse momento? Nós já explicamos em outros vídeos. Mas na abertura do sexto selo, todas as festividades do Criador foram jogadas por terra novamente. Após a queda de Yahushalaim. Agora definitivamente jogadas por terra. Por que isso aconteceu? Porque a profecia de Apocalipse, nós vamos explicar depois nos capítulos para frente, depois do 7, nós vamos entrar nesses detalhes aqui. Você vai ver que a besta, ela mexe no tempo e na lei. Ou seja, no tempo e na Torá, que a palavra ali é Torá. Então, as estrelas usadas, o sol e a lua, feitos no quarto dia, para a marcação dos tempos determinados do Criador, são jogados por terra. Perderam o seu brilho. O sol se tornou como pano de saco. Perdeu-se a guarda do calendário do Criador. O povo não sabia mais em que dia adorar. Não tinha como refugiar-se no dia de descanso e renovar as suas vestes. Lavar no sangue do Cordeiro. Não tinha como mais. Não tinha como mais se apossar das 12 folhas espiritualmente, que isso tem que ser completo. Se apossar da árvore da vida, que possui 12 folhas para a cura das nações. As estrelas do céu também, elas simbolizam, são 12 as constelações. Né? Então, quando fala que as estrelas do céu caíram para dentro da terra, como uma figueira lança seus fios de fora, de estação. Então, você vê que está ligado com estação, está ligado a uma contagem de tempo, né? Porque como o calendário do Criador ele possui 12 meses... Ah, e o detalhe do verão. Sim. Nós vimos essa semana, tem um detalhe do verão, que a figueira, ela começa a dar seus frutos por volta de 15 dias antes do verão. Ela começa a dar os seus frutos. Que aplicação que nós encontramos na Escritura com isso? Você está lembrado? Estamos tentando lembrar aqui. Esqueci de colocar no estudo. Tá vendo? Se a gente não escreve, a gente acaba esquecendo. Mas quem sabe até o final nós iremos lembrar. Certo? A Mariane vai ler Apocalipse 6,15 e vai falar sobre os reis da terra. E esses reis aí? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os comandantes de milhares, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, esconderam a si mesmo para dentro das cavernas e para dentro das rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos para longe do rosto daquele estando assentado sobre o trono, e para longe da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da sua ira, e quem pode subsistir? Tá. Lá para trás as ilhas foram movidas e os montes também. E agora que os montes caem sobre eles, que montes são esses? Mateus 24:30. E então aparecerá o sinal de o Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra baterão nos peitos e em pesar, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Muito bem. Eis que ele vem com as nuvens,
Nós vamos explicar depois, quando nós terminarmos essa parte aqui. Você parou para analisar que o aparecimento do Filho do Criador é um sinal que leva aos comandantes, principados, potestades, ricos e pobres a baterem no seu peito e a se refugiar no local onde eles adoravam, nos montes? E o próprio Yahushua disse para eles, olha, vocês vão ter que pedir para que os montes escondam vocês, porque ali vocês adoraram os deuses de vocês. Quer ver como que isso é fato? Mateus capítulo 7, verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos tendo se postado de pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, a fim de que não soprasse vento sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre toda a árvore. E vi outro anjo vindo subindo proveniente de junto do nascente do sol, tendo ele o selo do Criador, que está vivendo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até havermos selado os varões escravos de nosso Criador sobre as suas testas. Mateus 24, 31, ele já havia dito. E ele enviará seus anjos com grande clamor de uma trombeta, e eles ajuntarão os eleitos dele para fora dos 4 ventos, desde a extremidade dos céus até as extremidades deles, proveniente de junto da figueira. Porém, aprendei a parábola. Quando já os ramos dela se tornarem tenros e ela brote as folhas, vós sabeis que próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei vós que próximo ele está às portas. Em verdade vos digo que de modo nenhum passa essa geração, até que todas e quaisquer destas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca de nenhum modo passem. Muito bem. Aqui nós encontramos o desfecho da 7ª trombeta. Da trombeta é depois. Do 7º selo. 7º selo. Aqui nós encontramos o desfecho exatamente explicado por Yahushua aos seus discípulos. E ele diz aos seus discípulos que o 7º selo, é lógico que ele não comentou o 7º selo, mas João viu um livro que já estava escrito na mão do Criador. E o único que poderia abri-lo era o personagem exato que identificava a separação dos escolhidos através do sangue dele. Justamente o que nós vamos ver aqui. E se vocês forem observar, nós vamos ver que o detalhe de quando eu vou mostrar para vocês agora a seguir, que quando eles percebem o sinal do Filho do Homem no céu, não tem mais volta. Satanás é expulso das cortes, das congregações, das moedes do Criador, do lugar santo, do lugar aonde é representado a purificação nas suas 7 festividades. Satanás diz, e eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou recordar a vocês como que isso aconteceu. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e o verá todo olho, e aqueles que traspassaram, e se baterão nos peitos em pesar por causa dele todas as tribos da terra. Sim, aleluia. Daniel 7:13. E veio até ao ancião de dias, e eles o fizeram chegar até diante dele, e foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio, um domínio de tempo longo, que não passará, e seu reino tal, que não destruído. Se você for ler Daniel capítulo 2, de 31 a 45, você vai perceber que Daniel, ele dá a interpretação do sonho a Nabucodonosor, e ele diz que exatamente após o último reinado, o Império Romano, a pedra angular atingiria e reinaria. E se você for voltar lá no Apocalipse, no início, você vai ver que Yahushua nos fez... nós vamos ler mais ali embaixo. Não, nós não vamos ler. Mas Yahushua nos fez sacerdotes para o seu reino. A Escritura diz que não tem outro reinado após aquele a não ser o dele. Que ninguém vai reinar mais. E muito menos um anticristo. Todos os reinos estão caídos, viraram pó. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de benevolência e de súplicas, e olharão para mim a quem elas traspassaram. Pentecoste. E eles prantearão por ele, como quem pranteia por filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente por primogênito. Ele disse para as mulheres que isso aconteceria. Lembra? Está aqui embaixo, nós vamos ler.
Lucas. E o seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais também pranteavam, batendo nos peitos em pesar e lamentavam por ele. Havendo, porém, se voltado até elas, Yahushua disse: Ó filhas de Ahushai, não choreis por mim, no entanto, por vós mesmas chorai, e pelos vossos filhos, porque eis vem dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e úteros que não geram, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cubre-nos. É porque de lá vem o socorro deles. O socorro do povo do Criador vem do monte representado lá por Moisés e do monte da congregação celeste. Agora, o socorro desse povo pagão que adorava outros deuses nos montes vem de lá o socorro deles. É de Satã, de Ra-Satã. Apocalipse 6,15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os comandantes de milhares, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, esconderam a si mesmos para dentro das cavernas e para dentro das rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cubra-nos e escondei-nos para longe do rosto daquele estando assentado sobre o trono, e para longe da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da sua ira, e quem pode subsistir? Vocês vão perceber que essa palavra colocada dessa forma dá a impressão que eles vão pedir, que eles vão se refugiar nas rochas. Mas o refúgio deles é lá porque a tradução foi mal feita. Nós temos aqui a oportunidade de melhorar algumas coisas na tradução. Cadê o mouse? Aqui. Nós temos a oportunidade de melhorar algumas coisas na tradução e eu vou mostrar para vocês aqui em Oséias. Olha só, eu tenho aqui Oséias 10:8 e eu tenho versos Strongs aqui. Nos cubra, aqui ó, e eles dirão para os montes: nos cubra. Não é, pedindo literalmente, se escondendo. Eles não se esconderiam literalmente nos montes, mas eles procurariam uma cobertura, uma segurança, como se fosse na situação do que nós chamamos de casa, tá? Tá certo? Cobertura, aqui ó. Você vai encontrar, ó, para cobrir. Eles achavam que os montes eram um tipo de proteção para eles, Isso. porque ali eles faziam uma adoração para deuses estranhos. Aqui, ó, a palavra monte, a palavra monte, ela é utilizada em várias situações aqui. Você vai ver à direita, tá certo? Aqui, ó, esconder a vergonha, tá vendo? Provérbios, conhecimento, né? Então, todas as situações ligadas à adoração, a lugares específicos. Agora, o que diz, o que está escrito aqui no livro de Oséias 10:8? Dentro da escritura normal, ó. Não, eu já coloquei, eu já arrumei aqui. Cobri-nos, e aos outeiros cai sobre nós. Então, é uma procura, é uma cobertura que eles vêm querendo para eles, né? O que eu separei aqui para vocês? Nós já explicamos isso aqui e eu vou repassar Isaías 14:13. Eu vou mostrar para vocês aqui a tradução, né? E Satanás disse: vou exaltar o meu trono e vou sentar no monte da congregação. Onde que ele sobe? Ó, vou subir acima das estrelas. Lembra? E vou armar as minhas tendas, está lá em Daniel capítulo 11. As tendas seriam armadas entre o palácio e a corte santa. Está aqui, ó, vou exaltar o meu trono e vou sentar no monte da congregação, no mais alto, mais distantes do norte. Agora, o que é a palavra congregação aqui? Moed. O que significa Moed? Onde que ele iria se assentar? Quando ele fala que ele vai subir até as estrelas e armar a tenda dele, né? Como eu havia dito, que as estrelas, elas possuem, são 12 constelações. Elas têm uma ligação muito profunda com os meses também do calendário do Criador. Então, Satanás, ele usurpou a contagem, né, das festividades, dos meses, dos dias, dos anos, né? E armou sua tenda. Ou seja, ele, como se ele tivesse armado o seu tabernáculo, né, para poder ser adorado. O que é Moed? É hora marcada, é o lugar de encontro do Criador com o seu povo.
é uma reunião sagrada, são as festividades designadas pelo Criador. Então Satanás, ele arma as suas tendas nas festividades do Criador, trocando os dias da festividade. Justamente fez isso antes e Yahushua restabelece e ele usurpa aqui na terra. Sim. Que ele não tem mais acesso lá em cima. Isso, foi expulso. Depois nós vamos explicar quando nós chegarmos nessa parte. Nessa parte aí a gente vai falar. Mas você vai perceber aqui, ó, a palavra é Moed, são as festividades do Criador, são os lugares de encontro do Criador com o seu povo. Foi dado a Moisés um modelo do que tinha no céu. No céu, no modelo celestial. Então ele foi e fez acontecer. E o que fez, prosperou. E o que fez, prosperou. Então toda a estrutura da Escritura, toda a estrutura da Escritura, ela está relacionada à parte espiritual. Você vai comparar a Escritura com a Escritura. E você terá condições de observar e comparar aí na sua casa. Pegue a sua Escritura. Mesmo com algumas palavras adulteradas, você terá condições de ver que Yahushua falava da mesma coisa dos selos que ele abriu e dos acontecimentos que representava cada selo no livro. Por quê? O livro é do Cordeiro. É o livro dele. Está escrito desde a fundação do mundo, a história, isso, né? Toda a história. A profecia. Não tem como ser diferente. Agora, se você acha, por exemplo, que isso aqui foi adulterado, em verdade vos digo que de modo nenhum passe essa geração até que todos qualquer dessas coisas aconteçam, eu gostaria que você me mostrasse, porque olha, mais de 2 meses tentando provar o contrário disso aqui, tentando provar o contrário, e nós não conseguimos, porque são palavras dele, e justamente, pelo menos no grego, está dessa forma. E o que você tem feito? Qual é o profeta que você tem seguido? As profecias orientadas através da Escritura ou teologias pagãs, rabinismo? Porque todos eles anunciam um falso, vamos colocar Cristo para o cristianismo, e um falso profeta, um falso Mashiach, vem anunciando aí alguns, e outros dizem que o Mashiach deles está chegando. A Escritura, ela fala por si. Não há necessidade de nós profetizarmos além do que está escrito. Um forte abraço, eu espero que você tenha compreendido essa parte do Apocalipse. Eu vou ficando por aqui, eu e minha esposa. Nós estaremos orando por você. Obrigado por se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, dê um like. O YouTube vai entender que o vídeo foi importante e ele vai fazer propaganda do vídeo. O vídeo vai ser mais cotado, e compartilhe com quem você gosta. Um forte abraço, mas lembrando que você precisa de conhecer pessoalmente, certo? Algumas pessoas hoje em dia, elas saíram das congregações no momento oportuno, nem todos os lugares do mundo estão podendo frequentar congregações, lugares de culto. Então as pessoas, como iam lá para aprender com outros, continuam fazendo o mesmo em casa, aprendendo só com outros, porque é mais fácil aprender com quem já esmiuçou o assunto, né? Mas você precisa de ser curioso, você precisa de estudar a Escritura. E eu espero que você tenha compreendido. Um forte abraço. A Mariana está apontando o que você quer ler aqui. Pode ler, pode ler. Aqui em Apocalipse 22, está escrito assim, no verso 2. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente a cada mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não haverá mais maldições. Muito bem. Essa é uma promessa feita, é uma das poucas partes que nós veremos ainda, porque a maior parte do Apocalipse toda já foi cumprida, e nós vamos mostrar para vocês nos estudos posteriores, porque eu e minha casa, nós já fomos lá na frente. Eu e minha casa, nós já chegamos ao fim do Apocalipse, mas com muitos detalhes, com
palavras melhoradas nós queremos mostrar para você também. E você tem condições de fazer o mesmo. O Criador abençoe você e sua casa. Estaremos orando por você e por toda a sua família, os inscritos do canal e as pessoas que recebem o vídeo também. Um forte abraço. Esse assunto do Apocalipse que eu acabei de ler, a gente vai estar falando mais para frente, mais detalhes sobre isso, mas tem toda a ligação com todo o princípio da Escritura. De Gênesis, a Torá, tudo está ligado. Não existe uma história passada e uma história que aconteceu no momento que Yahushua estava na Terra e uma história futura. Não existe isso. É uma história só, com um único princípio, com uma única fé, com um único povo, uma única lei. Tá bom? Que o Criador abençoe vocês. Shalom, até mais. Pode deixar seu comentário se você não concorda. Se quer ligar para a gente também, nós estaremos à disposição. Um forte abraço. Papai do Céu abençoe a todos.